Bom dia, querida igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós nessa manhã. Nós estamos aqui para juntos louvarmos e adorarmos aquele que reina e vive para todo sempre. E eu quero te convidar aí no seu lugar, você que ainda está chegando, procurando seu lugar, e você que já está aqui. Vamos nos colocar de pé para juntos termos uma palavra de oração e iniciarmos o nosso culto. Somos todos bem-vindos à casa do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai querido, grande Deus, nós queremos louvar, bendizer Teu nome, por Tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela proteção ao longo da noite, pelo livramento. Obrigado pelo raiar do sol. Obrigado, Senhor, por Tua graça sobre nós. Não merecemos, Pai. É Teu cuidado, é Teu amor para cada um de nós. Senhor, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. Queremos pedir, ó Deus, que o Teu sangue derramado na cruz possa nos lavar, nos purificar. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que impede o Teu agir, tudo aquilo que nos faz, Pai, que não nos permite discernir a Tua presença. Tira de nós, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que possamos perceber a Tua presença e escutar a Tua voz. Deus, nós consagramos esse culto nas Tuas mãos. Consagramos essa manhã, este dia nas Tuas mãos. Senhor, queremos totalmente nos colocar nos Teus braços e depender inteiramente do Senhor. Pai, abençoa este culto. Sabemos que o Senhor está aqui. Espírito Santo, nós Te convidamos a passear neste lugar. Todos aqueles que estão aqui, ó Deus, que sejam abençoados pelo Senhor, cada um de acordo à sua necessidade. Queremos pedir também graça sobre aqueles que entrarão aqui pela primeira vez. Que o Teu Espírito Santo possa convencer os seus corações. Abençoa, Senhor, esse tempo de louvor. Recebe nossa adoração, nosso louvor. Abençoa a Tua palavra, Deus, que ela possa cair em terra firme e causar mudança em nossas vidas. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor.
adoramos aquele que vive para todo sempre, aquele que se deu por amor a cada um de nós, aquele que subiu até as mais altas alturas, para que cada um de nós tivesse vida e vida com abundância. Louvamos a Ele pelo sangue derramado, louvamos a Ele pelo preço pago na cruz por cada um de nós. Cantemos juntos nessa manhã, lembrando o sacrifício da cruz. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
Reconheça que em você, que em mim, que em nós, não há nada se não fosse o sangue de Jesus vertido na cruz. Todos nós andávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor fez cair sobre si o nosso pecado. Ele levou nossas dores, nossas enfermidades, nossa podridão no madeiro. Pelas suas pisaduras, pelo sangue vertido, nós temos vida. Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom em todo tempo, mesmo que a gente não percebe, mesmo que a gente não queira aceitar, mas o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado por este sangue vertido na cruz. Obrigado, Senhor, por nos trazer de volta ao Teu reino da luz, Teu reino de amor. Obrigado, Senhor, por cada prego, pelas chicotadas que o Senhor levou, pela cruz pesada. Obrigado, Jesus, por nos redimir dos nossos pecados. Não temos palavras, Pai, e palavras não seriam suficientes para mensurar o quanto o Senhor fez por nós. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero te pedir, Pai, visite cada família aqui representada, Senhor. O Senhor sabe aqueles que choram, aqueles que precisam do Teu socorro, da Tua intervenção. Deus, Tu continuas sendo um Deus de milagres. E em Ti não há sombra de variação. O Senhor operou ontem, o Senhor opera hoje e para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, abre portas fechadas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os casamentos, restaura filhos, Pai. Cura, sara os doentes, Pai. Liberta os cativos, os encarcerados, Deus. Porque nós sabemos que em Teu nome há poder. Por isso nós pedimos, nós clamamos. Obrigado, Senhor, por este tempo, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podemos tomar nossos lugares, por gentileza. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã. Neste momento, que para nós é sempre uma alegria e é importante, nós gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez num culto aqui na Nova Aliança. Se esse é o seu caso,
nós gostaríamos só que você ficasse em pé no seu lugar para que a gente pudesse te identificar e te dar uma lembrança. Nós não vamos te perguntar nada, é apenas para identificar você. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Todo mundo da casa? Não, temos ali duas moças. Sejam muito bem-vindas, que Deus possa abençoar vocês nesta manhã e falar ao coração de vocês. Aí pode se assentar. Muito obrigado pela presença. Se vocês pertencem a uma igreja, levem o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança. Se vocês não pertencem à igreja e porventura estão procurando um lugar para congregar, uma igreja para chamar de sua, nos alegraremos muito se vocês, de repente, nos visitassem mais vezes e quem sabe esta possa ser a casa de vocês. Mas hoje nós nos alegramos com a presença de vocês aqui, viu? Ok, igreja, pensando na nossa vida de igreja, no nosso dia a dia, só relembrar que quarta-feira temos a nossa reunião de oração às 19h30, todos estão convidados a participar. E no próximo sábado já começam as atividades da juventude, então você adolescente, você jovem, já se prepara que no próximo sábado temos o começo da juventude. Depois o Tiago já vai dar mais algumas informações aqui, além das informações do Corrida da Vida, tá? Lembrando que temos o Corrida da Vida, que é o nosso praticamente retiro de carnaval da juventude, mas que acontece aqui. E esse ano vai ser bem diferente, e depois então o Tiago vai dar mais informações, mas já coloca na sua agenda, juventude próximo sábado, e também o Corrida da Vida no período do carnaval, e ele vai dar mais detalhes sobre inscrições, prazos e todas estas questões. Agora, nós vamos tirar um tempo de oração, de intercessão. Eu creio que aqueles que já recebem as comunicações da igreja, receberam nessa semana, né, a notícia do nosso irmão Oscar, que está internado. Ele estava no litoral no final de semana, e aí ele começou a sentir algumas dores, e então ele pediu para subir, e então hoje ele está internado. O quadro dele é praticamente, segundo os médicos, quase irreversível, para não dizer irreversível, mas como a irmã Beth orou aqui, Deus é um Deus de milagres. Ele ressuscitou mortos, ele curou pessoas cegos de nascença, ele fez tantas coisas. E acreditamos na intervenção de Deus na vida do Oscar. Nós, muitas vezes, há aquele receio, justamente por amarmos o Oscar, de sermos egoístas, de orar muitas vezes para que ele continue em nosso meio e a vida dele ser uma vida de dores. Então, a nossa oração hoje é para que Deus realmente glorifique o nome dele na vida do Oscar. Sabemos que, como Paulo nos diz na sua carta, o melhor é estar com Cristo, com toda certeza. Para cada um de nós, o melhor é estar com Cristo. Mas para nós que somos relacionais, que nos relacionamos com pessoas, e pessoas são importantes nas nossas vidas, nós muitas vezes queremos que essas pessoas durem mais em nosso meio. E eu sei que você tem um sentimento assim por tantas pessoas. E muitos aqui têm esse sentimento em relação ao Oscar. Então, nessa manhã, eu queria agora te dar alguns segundos, primeiramente para você apresentar alguém também que você gostaria de orar. Porventura você tem também alguém no teu coração que está passando por uma situação difícil. E você pode orar por essa pessoa nesta manhã, pedindo para que Deus intervenha na situação desta pessoa. E depois nós juntos como igreja, nós vamos orar pela vida do Oscar, pela vida da Nuke, dos seus filhos, pedindo para que o Senhor também revele a sua glória a partir dessa situação. Então vou te dar alguns segundos para você orar e depois nós oramos juntos então.
Senhor, muitas vezes como é difícil, Pai, para nós rendermos graças ao Senhor com esse discernimento de que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Porque dentro da nossa visão limitada, muitas vezes, ó Deus, vemos o sofrimento de pessoas, ó Deus, vemos muitas vezes a iminente separação de alguns irmãos e irmãs queridos, ó Pai. E como é difícil para nós vermos em meio a essa situação algo bom. Senhor, mas o Teu caráter é imutável. Deus, o Senhor verdadeiramente é bom. O salmista nos clama e nos conclama a todo momento, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, e nós queremos nesta manhã Te render graças, porque dentro, Deus, da nossa limitação humana, existem coisas que não entendemos, que não compreendemos, existem situações que são difíceis para nós de vivenciarmos, de experimentarmos, mas isso não muda quem o Senhor é. Deus, e eu oro para que hoje o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa fortalecer a cada um, ó Deus, daqueles que hoje sentem, ó Deus, esta situação que o Oscar tem vivido. Deus, a começar pela Nuke, pelos filhos, ó Deus, pelos familiares, Deus, e por todos aqueles amigos e irmãos próximos do Oscar, mas também por todos aqueles que o conhecem e sabem quem ele é. Deus, nesta manhã nós queremos orar. O desejo do nosso coração o Senhor conhece perfeitamente. O Senhor sabe o quanto Ele nos abençoa. O Senhor sabe o quanto a presença dEle em nosso meio, ó Deus, faz com que nos sintamos, ó Deus, encorajados e abençoados. Mas sabemos, ó Deus, também, de que diante do quadro que Ele tem vivido, ó Deus, o melhor é realmente Ele estar com o Senhor. Senhor, mas nós oramos, clamando pela Tua misericórdia, ó Deus, de que o Senhor primeiramente, ó Deus, console o coração de cada um de nós, nesses dias que temos vividos. Ó Deus, esses dias que têm sido difíceis para tantos de nós. Senhor, e oramos para que o Senhor glorifique o Teu nome, acreditamos de que o Senhor pode curá-lo, acreditamos de que o Senhor pode restabelecer a saúde dele, acreditamos que o Senhor pode usar médicos, que o Senhor pode usar medicamentos, acreditamos, ó Deus, que por uma simples palavra Tua, todo o organismo dele pode voltar a funcionar a contento. Senhor, mas o Senhor tem os Teus caminhos que para nós são inescrutáveis. E por isso, ó Deus, nós oramos nesta manhã, para que o Senhor possa trazer, ó Deus, ao nosso coração paz, e ao coração da família do Oscar também paz, em confiar e acreditar de que o Senhor é soberano e o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, como já oramos, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Sabemos que o Senhor ama o Oscar muito mais do que nós o amamos. Por isso sabemos que os Teus caminhos são melhores do que os caminhos que nós queremos escolher muitas vezes para ele. Deus, que o Senhor haja com graça e misericórdia nessa situação. Oramos, ó Deus, pedindo o fortalecimento do Senhor Anuque. Pai, renova o espírito desta mulher. Renova, ó Deus, a mente e o coração dela e que o Senhor a fortaleça. Que o Teu Espírito Santo a visite nesta manhã. Ó Deus, que ela se sinta abraçada e encorajada, como se ela estivesse aqui nesta manhã. Ó Deus, sabemos que o Senhor já tem cuidado dela. Oramos também pelos seus filhos, para que o Senhor os fortaleça e o Senhor os encoraje. Deus, principalmente pela Estela, ó Deus, que ainda sonha com tantas coisas, ó Pai, que o Senhor também possa guardar a mente e o coração dela. Pai, e também por todos aqueles que oramos nesta manhã aqui, pedimos a Tua intervenção, a manifestação da Tua graça e poder, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vocês que nos visitam, por favor, não se constranjam, tá? Esse é um privilégio nosso da casa, mas nós agradecemos mesmo pela sua visita.
Então vamos orar, já oramos por escola dominical também, após a oração a escola dominical pode sair e nós continuamos por aqui. Senhor, obrigado a Deus, obrigado pelo privilégio e oportunidade também que temos de adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Oramos, ó Deus, pedindo sabedoria da parte do Senhor ao nosso conselho administrativo, na aplicação desses recursos para tudo aquilo que glorifica o Teu nome e é pela expansão do Teu reino. Deus, oramos também por cada membro, por cada pessoa desta igreja, ó Deus, que, ó Deus, tem passado por situações difíceis em relação ao seu sustento, em relação ao trabalho, para que o Senhor também abra as portas, para que essas pessoas possam ter, ó Deus, a oportunidade de trabalho e de sustento digno para a sua casa. Deus, também oramos pela escola dominical, pelos professores e alunos, pedindo que nesta manhã o Senhor se revele a eles através da sua palavra. Oramos para que eles possam conhecer um pouco mais do caráter do Senhor através do aprendizado daquilo que eles terão nas suas classes. E oramos por cada um de nós também que ficamos aqui, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, usando poderosamente e graciosamente a vida do Tiago, para falar aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Escola dominical, então, pode sair. Tiago, querido, que Deus te abençoe nesta manhã. Bom dia, queridos. Antes da gente iniciar o momento da mensagem, só queria dar alguns avisos sobre as atividades da juventude. Como o Marcelo falou, a gente começa as reuniões de volta agora no próximo sábado, dia 4. A gente vai começar com a reunião, na verdade, antes do congresso, as reuniões vão ser juntos, jovens e adolescentes. Então, as reuniões vão estar acontecendo 19 horas. Geralmente 18h30 para adolescentes, 19h30 para jovens. Como a gente vai juntar todo mundo, a gente faz uma média aí, 19 horas a gente começa todo mundo junto, tá bom? Então, se preparem para isso, o ano vai começar, a gente está muito animado com tudo que Deus pode fazer por meio da juventude nesse ano. E também lembrando daí do Congresso Corrida da Vida, ele acontece dos dias 17 a 21 de fevereiro, e a princípio o preço do congresso é R$210, mas para a gente tentar adiantar um pouco o processo de inscrição do pessoal, a gente está abrindo um desconto. O congresso vai sair por R$180 se a gente se inscrever até o dia 31 de janeiro agora. Então, tem alguns poucos dias, você não precisa pagar ainda, o que você precisa é se inscrever para a gente conseguir se planejar mais rápido. Depois eu vou estar reenviando no grupo dos jovens e dos adolescentes os links para a gente poder se inscrever. E caso você não tenha acesso a esses grupos de jovens e adolescentes, por favor, me procure no final do culto que eu posso passar para você diretamente o link para inscrição, tudo bem? Queridos, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no capítulo 6 do Evangelho de João. E a gente vai estar dando continuidade hoje à nossa série de mensagens que tem acontecido nos domingos de manhã, que é do Mestre das Perguntas, onde a gente olha para as perguntas de Jesus e vê o que ele tem para nos dizer por meio delas. Hoje a gente vai estar olhando para o capítulo 6 de João. No primeiro culto, Juba respondeu a pergunta, quem é Jesus? E essa foi a pergunta que ficou para a gente ao final do culto. No segundo culto, Marcelo trouxe o questionamento, onde estão os seus acusadores? No sentido que Jesus é aquele que carrega as nossas culpas e a gente não precisa carregá-las. E hoje, então, a gente vai perguntar aonde nós queremos ir. Mas antes da gente dar início a esse momento da pregação da mensagem, quero convidar você a baixar sua cabeça para a gente ter mais um momento de oração. Vou dar alguns poucos segundos para você estar pedindo a Deus que fale o seu coração, que venha de encontro àquilo que Ele tem para você. Então, abaixe sua cabeça e peça ao Senhor que fale com você. Senhor, o Senhor sabe o que cada um de nós tem vivido, Deus, o Senhor sabe
a dor que a gente tem vivido como igreja. E o nosso pedido hoje é que as nossas preocupações, talvez a nossa dor, não venham ser uma barreira para a gente deixar de ouvir a sua voz, Deus. Mas que elas abram espaço para que o Senhor venha de encontro a elas, Deus. Que seja a tua palavra nos guiar, nos direcionar, seja a tua palavra, Deus, a nos consolar. Que a vida e as mensagens de Cristo possam vir de encontro ao nosso coração, Deus. A gente pede isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, talvez você se lembre que ano passado começou a guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais especificamente, foi no dia 24 de fevereiro que as investidas russas começaram contra ali a capital de Kiev. E eu não sei se vocês sabem, mas o Palavra da Vida, eles têm um seminário bíblico lá na Ucrânia e ele fica a 50 quilômetros de Kiev. E acontece que os missionários, é muito parecido com o que a gente tinha ali no PV Norte, que tem no PV Atibaia, onde tem missionários que residem ali, porque eles têm um seminário, e à medida que eles começavam a ver que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentavam, eles começaram a ficar sem saber muito o que fazer, eles pediram para os alunos, como era começo do ano, não voltarem ainda para o seminário, esperarem um pouquinho nas casas deles, até eles conseguirem entender o que ia estar acontecendo a partir de toda aquela situação. E como é uma região de muita tensão, eles achavam que ia passar ali 2, 3 semanas de tensão e tudo ia se resolver. Mas acontece que daí na noite anterior dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, um dos missionários do Palavra da Vida tinha um contato com o governo ucraniano que informou para ele que a inteligência deles tinha descoberto que haveria alguma investida russa naquela madrugada, provavelmente 4 da manhã, e que eles aconselhavam que eles deixassem, então, a Palavra da Vida. Eles ficaram meio confusos, eles não estavam planejando isso já era à noite, e a decisão, então, daqueles missionários foi tirar as famílias deles às pressas e, então, viajar ao oeste da Ucrânia, em direção à Europa, onde eles iam se refugiar, eles iam começar a entender se esses ataques iam se consolidar ou não. E depois eles iam decidir se eles voltavam para o PV, se eles continuavam em direção à Europa, para, por exemplo, se refugiar na Hungria, que foi o que de fato aconteceu depois. E como era um trajeto longo, eles começaram então a ir em direção ao oeste da Ucrânia. No meio do caminho, eles tinham várias vans do Palavra da Vida que eles estavam usando para poder fazer a evacuação ali da propriedade. No meio do caminho, eles viram que os ataques tinham começado. Então, eles optaram por ir até a Hungria, então, mas quando eles chegaram na fronteira, já havia um decreto do governo ucraniano que dizia que homens entre 18 e 65 anos e que tivessem menos de 3 filhos não poderiam deixar o país. Isso quer dizer que daquela equipe de missionários, 7 homens ucranianos foram obrigados a permanecer no país. Eles ainda não eram convocados a lutar na guerra, mas eles eram obrigados a permanecer ali, enquanto as famílias deles e os demais missionários se refugiavam na Ucrânia. Eles iam retornando, então, em direção à propriedade do Palavra da Vida, mas como os ataques já estavam se intensificando ali, conforme eles iam chegando perto, o que eles percebiam é que o próprio exército ucraniano já estava tomando as cidades vizinhas ali da propriedade do PV, e eles não sabiam mais, então, se eles chegavam até a propriedade do PV, se eles se mantinham distantes. Isso tomou algumas horas deles, assim, pensando em talvez ficar mais distantes daquela região. E um desses missionários compartilha, então, que Deus começou a tocar no coração desses homens, de que se eles deveriam permanecer ali, então eles deveriam servir a Deus de alguma forma. E eles optaram, então, por pegar todas essas vans do Palavra da Vida, e isso foi o trabalho que eles desenvolveram enquanto eles permaneceram ali, de adentrar as cidades que estavam sendo atacadas, onde estava havendo conflito, para poder resgatar mulheres e crianças, pessoas que estavam feridas, e levá-las para as zonas mais seguras. E mais ou menos março do ano passado, a gente teve um evento lá no PV Norte, onde um dos representantes do PV no mundo mostrou para a gente alguns dos vídeos desses homens entrando com as vans no meio dos destroços, aparato militar de todos os lados, as pessoas tentando evacuar a cidade. E esses homens, então, estavam entrando nas cidades para poder resgatar as pessoas que queriam deixar ali. É muito interessante que essas cidades, que enquanto tinham muitas pessoas que estavam querendo deixar elas, milhares de pessoas que queriam evacuar essas cidades, haviam pessoas, não só esses homens,
que estavam olhando para aquilo e falando, eu quero entrar nesse lugar para poder servir a Deus. É a mesma circunstância, as mesmas cidades que estavam sendo vistas por prismas diferentes e geravam reações diferentes essas pessoas. Pessoas que olhavam para toda a situação e falavam, eu quero deixar aqui o mais rápido possível. Enquanto haviam outras pessoas que olhavam para essa situação e falavam, eu quero ir em direção a esse lugar. E isso pode se parecer muito com a nossa reação à mensagem de Jesus. A nossa reação às palavras de Cristo. As mesmas palavras, olhadas por grupos diferentes de pessoas, podem gerar reações completamente diferentes. A mesma palavra que gera repulsa em algumas pessoas são as palavras que geram atração, rendição e que nos levam a próximos de Cristo. Eu quero então convidar vocês a lerem comigo a partir do versículo 60 do capítulo 6 de João, onde a gente vai ver justamente 2 grupos de pessoas que reagem à pregação de Cristo. A gente vai ler dos versículos 60 até o 69 do capítulo 6 do Evangelho de João. E a palavra de Deus diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso se escandaliza? Que acontecerá se virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Acho que fica bem fácil da gente entender que isso aqui está encerrando todo um episódio que Jesus estava experimentando com essas pessoas, com essa multidão de discípulos que o seguia. E tudo isso são desdobramentos da primeira vez que Jesus multiplica pães e peixes aqui no livro de João. Lá no comecinho do capítulo 6, Jesus vai multiplicar os pães e peixes. Ele está na região da Galileia. E durante a noite ele sai desse lugar com os discípulos dele, com os 12. João vai fazer essa diferença quando ele quer falar dos 12, ele fala os 12. Quando ele fala os discípulos, provavelmente ele está falando de uma multidão maior que seguia Jesus. E daí ele deixa então com os 12 essa região, deixa a multidão durante a noite. Eles atravessam o mar da Galileia e vão em direção a Cafarnaum. Durante essa travessia, quando Jesus anda sobre as águas, tem todo esse episódio. E a multidão acorda no dia seguinte e percebe, Jesus não está mais aqui. E eles começam a ir atrás de Jesus, então. E esse discurso, essa pregação de Jesus, acontece no encontro entre Jesus e essa multidão. E essa pregação é aquela pregação que talvez a gente vai se lembrar de algumas coisas ali, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, é o pão que Deus deu para que ninguém mais tivesse fome ou sede quando experimentasse desse pão, que Jesus fala, aquele que não experimentar da minha carne, do meu sangue, não pode ter vida com o Pai. E por algum motivo os discípulos reagem a isso, entendendo que essa é uma mensagem muito dura. E por isso a gente vai falar sobre essa dura mensagem. No versículo 60, a gente vê a reação desses discípulos, dizendo que dura é essa palavra, quem pode ouvi-la? E eu quero que você entenda que isso não é só uma reação dos discípulos, mas eles estão colocando um pouco da opinião deles, do que eles pensam. Eles não estão só constatando assim, essa mensagem é uma mensagem dura. Eles estão dizendo que, de alguma forma, existe uma repulsa no coração deles àquilo que Jesus disse. De que, de alguma forma, essa mensagem não é só dura, mas ela é ofensiva para eles. E a reação deles é, dura é essa palavra. E é muito interessante que o que a gente vai ver ao longo dos evangelhos é que a vida de Jesus, os milagres de Jesus, talvez com exceção de quando Jesus cura no sábado,
eles não geram muita intriga, eles não geram muito problema entre as pessoas, eles não são um ponto de discordância, eles são um ponto pacífico. A vida de Jesus não gera problema para as pessoas. Mas quando se trata da mensagem de Cristo, essa começa a gerar perseguição, essa começa a gerar repulsa. E talvez Jesus tenha feito o que foi uma das piores pregações possíveis aqui, que ele tinha uma multidão que estava seguindo ele, e sobraram só 12 pessoas no final. Porque a mensagem de Cristo, ela divide opiniões. E isso acontece também nos nossos dias. Talvez a gente olhar para trás, Jesus curando enfermos, Jesus indo de encontro aos necessitados, Jesus até, de certa forma, batendo contra um sistema que era muito opressor ali naquele momento. Nada disso escandaliza a gente, mas quando a gente vai ver os ensinos de Jesus, quando a gente vai ver as palavras de Cristo por meio dos apóstolos, isso começa a ser um pouco mais espinhoso, isso começa a ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais desconfortável para a gente. A palavra de Jesus, muitas vezes, ela é uma palavra dura. E talvez ela seja das palavras mais duras e mais ofensivas que a gente possa ouvir, porque a palavra de Jesus, ela não costuma escolher lados. Ela não acusa só o outro. Porque talvez a gente pense sobre isso e fala, é claro, os ímpios, eles olham para a mensagem de Cristo e falam, dura é essa palavra. É uma palavra de condenação, é uma palavra de exposição. Olha para as pessoas que não pensam como a gente e fala, dura é essa palavra. Mas a palavra de Cristo, ela é muito mais dura do que isso. Porque ela deveria ofender e expor cada um dos nossos corações. Porque ainda que a gente entenda que existe consolo, que existe mansidão, que existe amor e esperança na mensagem de Jesus, antes da gente chegar nesse ponto, existe um momento onde a palavra de Jesus expõe a gente. Onde ela coloca aquilo que tem de pior da gente para fora, para que a gente possa entender o quanto a gente precisa de Deus. Isso talvez seja um alerta para a gente pensar na forma com que a gente lida com a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus ela só serve para eu olhar e julgar a vida do outro, ou ela serve para eu olhar a mim mesmo como um espelho? O Marcelo falou sobre isso na semana passada, sobre como às vezes a vida de Cristo, a mensagem de Cristo, põe um espelho na frente da gente e vai mostrar muita coisa que a gente não gostaria de ver, que a gente não gostaria que os outros vissem. Será que eu uso a mensagem de Cristo só para confirmar o que eu já acredito? Só para exaltar a mim mesmo e não para desafiar o meu coração e olhar, Deus, eu preciso de você. Deus, de fato, o Senhor precisava me salvar, porque a única coisa que eu encontro dentro do meu coração é maldade e pecado. Antes de trazer consolo, paz e perdão, a mensagem de Cristo é uma mensagem que ofende a gente. Eu preciso me submeter à mensagem de Cristo. E eu quero então lidar com alguns pontos que são vistos e são tidos como pontos ofensivos pelos discípulos aqui. A gente não vai ler todo o discurso anterior de Jesus, porque a gente não tem tempo para isso. A gente vai passar por alguns trechos e a gente vai olhar para a resposta de Jesus e com isso a gente consegue ter uma ideia do porquê essa mensagem era tão ofensiva para eles. Eu quero ler com vocês o início então de todo esse trecho, lá nos versículos 25 a 27. A gente vai descobrir o primeiro motivo pelo qual essa mensagem é ofensiva. E ela é tão dura. Versículo 25 vai dizer assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O primeiro ponto que parece que Jesus traz logo no começo da mensagem dele é que a mensagem dele ela pode ser também dura, porque ela expõe o nosso egoísmo. Jesus está olhando, e todo esse episódio está começando com a acusação de Jesus de que essas pessoas estavam mais interessadas nas bênçãos terrenas que Jesus podia trazer, do que na mensagem dele de fato, do que na própria pessoa dele. Ele fala, vocês não viram os sinais, não foi por causa dos sinais que vocês estão aqui, não é porque vocês reconheceram em mim a autoridade vinda de Deus, mas é porque vocês estavam interessados no pão que eu tinha para dar para vocês. Jesus está expondo o egoísmo do coração desses homens e mulheres que o seguem. E talvez esse seja um ponto para a gente refletir se na nossa relação com Deus a gente não está atrás daquelas bênçãos que Ele pode fornecer para a gente, ao invés da gente usufruir da intimidade com Deus, da gente usufruir do privilégio de a gente poder
derramar o nosso coração diante de Deus. Todas aquelas bênçãos espirituais que Jesus já garantiu para a gente por meio do sacrifício de um relacionamento com Deus, relacionamento de paternidade com o Senhor. E que talvez a gente esteja olhando só para as bênçãos que Deus pode trazer. Essa mensagem é uma mensagem dura, porque começa a mostrar para os discípulos de Jesus que talvez a principal prioridade dele para a gente aqui nessa terra não é o nosso conforto. Mas é aquilo que ele traz na mensagem dele. E que ainda que haja desconforto e dor nessa terra, ele aponta para um conforto que daí sim é eterno que a gente espera na vida que há de vir. Mas por enquanto, a maior preocupação de Jesus não eram os pães e os peixes, mas a mensagem que trazia vida. Mas o texto continua, e daí eu quero voltar lá para o trecho do versículo 60, eu quero ver com vocês versículos 61 a 63. Agora a gente começa a ver então a resposta de Jesus a essa reação dos discípulos. Os discípulos acham que essa palavra é dura, começam a se queixar, e a gente vê então a resposta de Jesus a esses discípulos. Versículo 61, sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. E no primeiro momento eu quero que você preste atenção, porque tem várias sentenças que Jesus coloca aqui, que vai falando um pouquinho sobre a gente. Ele fala ali no versículo 63b, que a carne não produz nada que se aproveite. Jesus está lidando, está apontando, e isso vai vindo desde o outro discurso que Jesus declara ali, o discurso que de fato ofende os discípulos, sobre a incapacidade do homem. Sobre a incapacidade do homem gerar algo que agrade a Deus no relacionamento dele. O que Jesus está falando é sobre uma essência do ser humano, algo intrínseco a nós, que é incapaz de agradar ao Senhor, a não ser que Jesus interfira e intervenha. O que Jesus está querendo tratar aqui não é necessariamente falar que não importa aquilo que existe de físico e de material. O que Jesus está falando para os discípulos aqui é: com os recursos que vocês têm, é impossível vocês conquistarem o favor de Deus. Não são nas coisas terrenas e por meio da sua própria força que vocês vão conseguir qualquer tipo de favor diante de Deus. Em Gálatas, talvez a gente se lembre muito bem do fruto do Espírito no capítulo 5, mas antes de falar do fruto do Espírito, Paulo fala sobre o fruto da carne. E ele começa a trazer várias coisas ali sobre o fruto da carne. E todo o argumento de Paulo, ele anda mais ou menos no sentido: olha como é impossível a gente, pelas nossas próprias forças, gerar qualquer coisa que aproxime a gente de Deus. Tudo que a gente gera a partir de nós mesmos nos tenta empurrar para longe de Deus. Existe algo dentro de nós que, se Jesus não mexer nisso, isso tenta empurrar a gente para longe de Deus. Ainda que a gente faça coisas boas, ainda que a gente pratique boas ações, essas boas ações, elas estão manchadas por alguma coisa que nos afasta de Deus. O pastor Daniel, ele tinha um exemplo que eu achava muito legal para explicar um pouco mais sobre isso, que ele falava que era para a gente imaginar que a gente vive num ambiente ali rural, e que eu tenho um estábulo de animais e que eu preciso limpar as fezes desses animais de dentro do estábulo. E por algum motivo eu não tenho luvas e eu não tenho uma pá. Então eu preciso limpar isso com as minhas próprias mãos. Eu faço toda a limpeza ali, o estábulo fica show de bola. E daí eu estou cansado de todo esse trabalho e falo assim: cara, eu vou fazer um bolo. Mas eu não lavo as minhas mãos. Por melhor que seja a receita desse bolo, eu duvido que qualquer um de nós aqui ia querer comer esse bolo. Porque mesmo a mais bela receita, ela estava manchada pela sujeira da minha mão. Ela está contaminada. Isso quer dizer que as mais boas obras que a gente pratica, sem passar pela lavagem do sangue de Cristo, estão contaminadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo. Elas não estão dedicadas à glória de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser o quão mal a gente pode ser, o pior possível. Isso quer dizer que, ainda que a gente faça coisas que parecem muito boas, essas coisas não conseguem conquistar nenhum tipo de favor diante de Deus. E a verdade é que, provavelmente, muitos de nós conseguem falar sobre isso, sobre a maldade, o pecado como essência
de uma forma muito natural. Se a gente cresceu na igreja, essa é uma coisa que é uma verdade que você sabe falar, que você sabe compartilhar com as pessoas. Talvez você já falou isso muito para as pessoas. Mas essa verdade, ela tem implicações muito sérias. Da gente começar, talvez, a questionar um pouco mais o nosso coração, questionar as nossas vontades, os nossos desejos, talvez as nossas faltas de vontade, e não deixar a gente ser governado pelo nosso próprio coração. Se a gente sabe que a carne não produz nada que se aproveite, ou então, lá nas palavras do profeta Jeremias, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, por que quando eu tenho uma disputa com alguém, a culpa é sempre do outro? E eu não parto do pressuposto de que talvez o meu coração enganoso está fazendo com que eu enxergue essa situação de uma forma equivocada, está fazendo com que talvez eu esteja pecando de fato contra outra pessoa, mas o meu pressuposto é de que é o outro que está errado. O próprio livro de Tiago vai lidar com isso. Lá no comecinho do capítulo 4, Tiago vai falar assim, da onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? E daí ele responde, por acaso não é por causa das paixões, dos desejos que guerreiam dentro dos seus próprios corações? O que o Tiago está falando para a gente é que talvez a culpa das nossas brigas seja muito mais nossa do que a gente quer admitir. Talvez a gente é muito mais procurador de encrenca do que a gente gostaria de admitir. Mas não é só isso. Por que eu me entrego às minhas vontades, aos meus desejos e deixo eles governarem a minha vida se eu sei que o meu coração é enganoso e me leva para longe de Deus? Que talvez filhos vão falar assim, eu não obedeci meu pai porque eu não quero, porque eu não estou afim. Talvez eu falar que hoje eu estou cansado, não estou com muita vontade de fazer minha devocional. E isso funciona como uma desculpa perfeita para mim, porque eu estou deixando o meu coração, que não produz nada que se aproveite, governar a minha vida. E talvez esses sejam exemplos muito triviais, mas isso começa a se escalar para ambientes muito mais sérios. Ambiente de violência. Não, mas eu me irritei com aquela pessoa, por isso eu agredi ela, por isso eu usei duras palavras, palavras que não deveriam ser usadas. Eu estou deixando o meu cônjuge porque eu já não me sinto mais feliz, e de repente a gente vê a nossa vida sendo governada pelas nossas vontades e desvontades, e não pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nunca disse para a gente deixar a gente ser governado pelo nosso coração. É muito pelo oposto. De que a gente tem que domar o nosso coração, domar os nossos desejos e viver a partir da palavra de Deus. Quando Paulo está falando a Timóteo que haveriam tempos difíceis, onde as pessoas não iam mais seguir a palavra de Deus, ele não fala assim, mas Timóteo, você é um cara legal, confia que você vai seguir bem. Ele fala assim, não, segue aquilo que você tem ouvido de mim e você sabe de quem você tem ouvido. Porque ele fala assim, não está confiando no teu coração, confia na palavra de Deus. E é ela que deve dirigir a sua vida. Se eu conheço o engano do meu coração, por que eu não questiono as minhas vontades? E essa é uma palavra que é muito dura para os discípulos. De ouvir que eles não poderiam produzir nada de bom. De que eles que estavam acostumados a fazer ritos, sacrifícios, e falam, nós estamos conquistando o favor de Deus. Nós somos Israel, a gente faz sacrifícios, a gente faz todos os ritos que Deus pede, certamente. A gente merece as bênçãos de Deus. Mas o texto continua, versículo 64, vai dizer assim, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Essa mensagem de Jesus ela era dura, porque dizia e expunha a incredulidade dos discípulos. Eu quero que você entenda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, que a incredulidade ela está sendo apontada aqui no texto como uma reação à mensagem de Cristo. As pessoas que olhavam para essa mensagem e falavam, isso é verdade. Elas eram aquelas que acolhiam essa mensagem. As pessoas que rejeitavam essa mensagem eram as pessoas que eram tidas como incrédulas. E como é duro quando Jesus expõe a incapacidade do nosso coração de crer no Senhor. Versículo 65. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E aqui, mais uma vez, a gente vê a dureza do coração, porque mostra a nossa dependência de Deus. E o que Jesus está colocando aqui para os discípulos é que o próprio ato mais básico de crer em Deus era algo no qual a gente depende do Senhor.
as coisas mais básicas e mais elementares da nossa vida. Expõe a nossa fraqueza diante de Deus. As duras situações da nossa vida expõem o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é incapaz de controlar as circunstâncias e o quanto a gente depende do nosso Senhor. É interessante porque isso aqui mostra para a gente que o próprio ato de crer não deveria ser um ato de ostentação, um ato de disputa, mas um ato de humildade. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que talvez rejeitam a mensagem de Cristo com um ar de superioridade. Talvez a gente lembre daqueles textos que falam que são poucos os que vão de ser salvos. E de repente a gente olha assim e fala, nossa, a gente está entre os poucos. Como se a gente tivesse qualquer tipo de mérito nisso. Mas o que a palavra de Deus mostra para a gente é que essas coisas mais elementares a gente é incapaz e depende do Senhor. E de repente a gente vê todo esse retrato e esse espelho que Jesus coloca sobre nós. A gente fala, dura essa mensagem. Mas ela não é só dura porque ela põe um retrato nosso na nossa frente, mas porque ela põe um retrato do próprio Deus e que muitas vezes é incômodo aos nossos corações. Porque Jesus aqui não está trazendo só a verdade sobre nós, mas está trazendo verdade sobre o próprio Deus. Eu quero que você releia comigo o versículo 62. Olha o que Jesus fala, que acontecerá se virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. Essa mensagem ela é dura porque ela mostra a divindade, o caráter divino. Jesus é Deus. E para essas pessoas isso era muito ofensivo, ouvir alguém se colocando em pé de igualdade de Deus. Isso acontece não só aqui nesse trecho, mas vem acontecendo em João várias vezes. E isso é uma das coisas que vai ofendendo o pessoal que vai ouvindo Jesus. Jesus está se colocando em pé de igualdade com Deus. No discurso anterior aqui de Jesus, o que ele vai falar é que aqueles que ouvem as palavras do Pai vêm a mim. Então quer dizer que Jesus era de alguma forma a própria reação, a resposta direta da revelação de Deus e das pessoas que fossem sensíveis à voz de Deus. Jesus se colocava como Deus. E mais uma vez, isso aqui não é novidade para muitos de nós. A gente cresceu ouvindo falar isso. Mas as implicações de que Jesus é Deus, elas são muito sérias. De que Jesus não pode ser só alguém que eu simpatizo, mas eu preciso me submeter à autoridade desse Jesus. Se Jesus é Deus, eu preciso obedecer aquilo que Ele diz. Se Jesus é Deus, as palavras dele são verdade. Se Jesus é Deus, isso que Ele fala sobre a gente é verdade. E eu preciso me resignar a isso. E Jesus olha para eles e fala, imagina o que aconteceria se vocês soubessem que eu sou Deus. Mas nesse mesmo trecho tem algo que vai sendo construído à medida que o Evangelho de João vai avançando, que é a ideia de que Deus haveria de sofrer, o sofrimento de Deus. Se Jesus é Deus, Ele haveria de sofrer, quer dizer que Deus haveria de sofrer. E isso era algo muito ultrajante para qualquer tipo de judeu que ouvisse isso. Como assim Deus há de sofrer? Mas em todos os discursos de Jesus, não todos, mas vários discursos de Jesus ao longo do Evangelho de João, ele vai colocando esse paralelo entre a glorificação dele com o ato dele sofrer. Quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala assim, você lembra daquela história do deserto, quando os israelitas foram picados por cobras, Deus mandou que construísse uma serpente e se erguesse aquela serpente, então haveria de curar as pessoas. E de repente ele fala assim, da mesma forma, o Filho do Homem há de ser erguido para que haja o perdão de pecados. A glorificação e o sofrimento andando juntos. Logo antes de Jesus ser crucificado, ser preso, Jesus vai orar, então, ele tem todo o episódio da paixão em vista na frente dele, ele vai orar, e no capítulo 17 de João, então ele fala, Deus, chegou a hora de eu retomar a glória que eu tinha antes contigo. Ele está olhando para o sofrimento dele, como uma forma dele retomar a glória que ele tinha com Deus. Deus haveria de sofrer. É como se Jesus falasse assim, vocês estão escandalizados com o que eu tenho falado? Imagina se vocês entendessem que eu sou Deus e que Deus há de sofrer. E se o sofrimento fazia parte da missão de Jesus? Talvez isso seja motivo de escândalo para a gente, porque quer dizer que talvez, de novo,
Jesus não preserve a gente inteiramente nessa vida, se isso tiver os propósitos de levar a glória ao nome de Deus. Para o judeu, o sofrimento era sinal exclusivo da punição de Deus. Mas o Novo Testamento vem e parece que coloca o paradigma justamente inverso. Se você quer ser fiel, é muito provável que você passe por uns momentos difíceis na sua vida. Paulo vai falar isso a Timóteo. Aqueles que querem viver piedosamente hão de sofrer e ser perseguidos. Capítulo 15 de João, Jesus vai falar sobre a videira, sobre os galhos que são os discípulos dele, os galhos que são cortados. E ele fala assim, se perseguiram a mim, ao seu Senhor, quanto mais os seus discípulos. O sofrimento faz parte do projeto e do plano de Deus. Versículo 63, Jesus vai falar assim, ó. Eu vou ler o 63 e o 65. O Espírito dá vida, e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aqui o versículo 65, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E pode clicar os dois, Juliano, que aqui vai falar sobre a soberania de Deus. E sobre a autonomia de Deus em demonstrar o favor dele pelas pessoas. Um Deus que é soberano e que só Ele pode dar vida para a gente. Um Deus que é poderoso e só o Espírito e as palavras de Cristo podem dar vida para a gente. E por outro lado, um Deus que escolhe aqueles que vêm a Cristo. Esses dois pontos, eles caminham lado a lado. Que Deus é autônomo e soberano para fazer conforme lhe cabe. E eles são justamente o complemento ou o oposto da nossa incapacidade de conquistar o favor de Deus. Se por um lado a gente não tem o que fazer para conquistar o favor de Deus, por outro lado Deus faz como lhe apraz. E a gente então olha para essa mensagem e a reação que ela traz é uma reação que talvez a gente pudesse olhar que é muito negativa. Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus aqui foi amplamente rejeitado. A dureza das palavras de Cristo levaram pessoas para longe dele e de repente ele então faz a mensagem, a pergunta para os discípulos que traz todo o embasamento para a nossa mensagem: vocês também não querem ir? Agora, o que Jesus exigia era uma reação frente a essa mensagem. Qual vai ser a sua reação frente a essa mensagem? E o que a gente vê diante desse texto é que são duas reações possíveis a essa mensagem. Por um lado, existem aqueles que rejeitaram a Jesus, uma reação de rejeição. Eu quero que você entenda que, de novo, o olhar das pessoas que rejeitam a mensagem de Jesus é o olhar daquelas pessoas que olham para a mensagem dele e falam, isso é mentira. Deus não é assim como Jesus está dizendo que Deus é, e eu não sou assim como Jesus está falando que eu sou. Eu não sou egoísta, eu não sou incapaz, eu não sou fraco, e por isso eu rejeito essa mensagem de Cristo. E falo, eu não quero saber disso. Qual tem sido a reação do meu coração frente à mensagem de Jesus? E é muito interessante que lá no versículo 61 diz que Jesus já sabia que eles se queixavam em seu íntimo. Parece que de alguma forma, um termômetro muito bom para a gente entender como tem caminhado o nosso coração frente à mensagem de Jesus, é a gente olhar para a amargura, para as queixas, para a murmuração dentro do nosso coração, naquelas coisas que dizem respeito de Deus. Quando eu olho a mensagem da cruz, quando eu olho uma mensagem que confronta o meu pecado, qual que é o meu tipo de reação frente a isso? É muito interessante você se lembrar da história de Jesus com o centurião. O centurião chega falando que um dos servos dele está doente e fala assim, Jesus, eu preciso de ajuda. E Jesus fala para o centurião, então vamos lá que eu vou curar esse seu servo. Mas o centurião para Jesus e fala assim, e tem duas afirmações nessa frase que são elogiadas por Jesus depois. Eu não sou digno de recebê-lo.
E o Senhor tem autoridade para mandar que essa doença vá embora e ele vai ser curado. E daí Jesus olha para isso e fala: nunca vi tamanha fé em Israel. Porque Jesus está associando a fé a duas verdades. A sobre a gente entender quem é Deus e aceitar isso como verdade. E a gente entender quem nós somos e aceitar isso como verdade. Jesus está parabenizando esse centurião por entender a autoridade que ele tem, mas também por entender a indignidade dele. Mas a gente tem outra resposta, a resposta de Pedro, é sempre Pedro, né, que dá as respostas. E essa resposta é tão bonita. Versículos 68 e 69. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus está distinguindo aqui a resposta dos 12 para a resposta da multidão, como a resposta daqueles que olham para a mensagem de Jesus e falam: não, isso que Jesus está falando sobre mim é verdade. E de repente a gente tem dois grupos de pessoas que olham para a mesma mensagem e têm reações completamente diferentes. A pessoa que se resigna a essa mensagem fala: isso que Cristo fala sobre mim é verdade. Só que quando a gente olha as palavras de Pedro, a gente não está vendo alguém que está falando isso com pesar, que está falando isso como é verdade, Jesus é verdade, o Senhor está certo, vamos ficar aí. Ele está falando como alguém que encontrou tudo o que ele tinha. E parece que ele olha para essa dura mensagem como uma mensagem que não é tão dura desse jeito. E de repente parece que no coração de Pedro, essa mensagem que é dura, na verdade é uma mensagem que é doce. E essa dura mensagem se transforma numa doce mensagem. Porque por mais que isso aponte para algumas verdades que são muito duras a gente engolir sobre quem nós somos, sobre a nossa dependência, a nossa fraqueza diante de Deus, ela aponta também qual que é o caminho de graça e qual que é o caminho de salvação. E de repente parece que o meu olhar egoísta, por meio do sofrimento de Deus, do sacrifício de Cristo, pode ser transformado em uma nova vida, que não olha só para os seus próprios interesses, mas olha para os interesses da glória de Deus. E a minha vida, que era uma vida de egoísmo, não precisa ser marcada pelo egoísmo, mas ela pode ser marcada por uma vida que honra e glorifica o nome de Deus. A minha incapacidade não é sinal de vergonha mais, porque ela é fortalecida pela própria força de Jesus. Porque a minha fraqueza exalta a glória de Deus. Quando os meus pecados são expostos e eu me arrependo, eu digo: Deus é maior do que eu. E eu vejo que a divindade de Cristo é exaltada. Meu pecado, tudo aquilo que é de ruim produzido pela minha carne, por meio do arrependimento, não precisa ser mais o que me define. E para aquelas pessoas que são nascidas de novo, que têm um encontro com Cristo, não é o fruto da carne que define mais ela, mas é o fruto do Espírito. E ela tem uma chance de uma nova vida, a chance de crescer em santidade, a chance de viver uma vida que honra e glorifica a Deus. A minha dependência, minha incapacidade diante de Deus, não precisa ser vista como vulnerabilidade, como fraqueza, mas confiança em um Deus que é soberano. E a minha incredulidade, tão exposta diante de Deus, ela pode se tornar a mais firme expressão de fé, porque é o próprio Deus que gera essa fé e que sustenta ela. Quando a gente olha Efésios capítulo 2, no comecinho ele vai falando sobre a gente estar perdido nos nossos delitos e pecados. E Paulo vai desenvolvendo isso, daí no versículo 4 do capítulo 2 ele fala assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo. E daí ele encerra esse trecho no versículo 8 falando: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E daí uma pergunta que as pessoas fazem: o que é isto? É a graça? É a salvação? É a fé? No grego, e daí eu não quero tomar muito tempo aqui nisso, salvação, graça e fé são todos substantivos que têm gênero masculino ou feminino. No grego você tem gênero masculino, feminino e neutro. O artigo que vem depois de isto, que é um artigo junto com um pronome demonstrativo,
ele está no neutro. E quando isso acontece no grego, quer dizer que ele está mostrando para todas as outras coisas que estão naquele parágrafo anterior. Tudo aquilo vem de Deus. A salvação, a graça, a própria fé são dom de Deus. E como é bom a gente poder confiar em Deus. Talvez isso explique muito para a gente quando Jesus encontra um senhor que tem o filho possesso pelo Espírito, e Jesus fala assim, e ele vai pedir ajuda para Jesus, e Jesus fala, você crê que eu posso fazer isso? Ele fala, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Você fala, esse cara está maluco. Ele não está maluco, ele entendeu que é Deus que produz fé no coração dele. Pedro não nega que as duras mensagens de Jesus, as duras palavras de Jesus são de fato duras. Mas ele aceita elas como verdade e, de repente, ele é um homem que encontra tudo o que ele precisa e o que ele quer naquele homem. Pedro entende que não haveria outro lugar para ele ir, que ele não encontraria outra mensagem como a de Jesus e não encontraria jamais outro homem como Jesus. Isso quer dizer que tudo o que ele tinha, tudo que ele tinha de mais valioso, de mais precioso, estava diante dele, na pessoa de Jesus. É como se Pedro perguntasse para Jesus, para onde mais eu iria? Será que a gente vive como aquilo que a gente tem de mais valioso, sendo Jesus? Será que a gente pode dizer que durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, quando a gente deixa a igreja aqui hoje e de repente a gente é tomado por todas as pressões que levam a nossa vida, que a gente se lembra de volta de todas as dores que a gente tem enfrentado, será que a gente consegue ainda olhar para Jesus e falar, Jesus é tudo que eu tenho? E eu acho que é muito comum a nossa resposta a isso ser não. A gente olhar para isso e falar, eu não tenho vivido dessa forma. Mas ao mesmo tempo que essa mensagem pode ser dura da gente reconhecer que talvez eu não tenho vivido dessa forma, a gente entende que está tudo bem e que era isso que Jesus falava da gente mesmo. Porque mediante o arrependimento, a confissão do pecado, a gente tem a oportunidade então de viver isso de uma forma diferente. Se você prestar atenção, quem respondeu isso é Pedro, e o próprio Pedro vai passar por isso. Lá na frente, Pedro vai se deparar de volta com a incredulidade dele, com a falta de fé dele, com o egoísmo dele, quando ele nega Cristo por medo. E eu vou dizer o que agora? Que Pedro não era um discípulo verdadeiro? Claro que era. Mas ele teve mais uma vez a oportunidade de ser confrontado pela dura mensagem de Cristo, de reconhecer quem ele é de novo e encontrar perdão diante de Jesus de novo. A gente ter os nossos pecados expostos não é necessariamente motivo de vergonha, motivo de dor, mas é motivo da gente correr para Jesus e falar, Jesus, eu preciso do Senhor. A gente não precisa tentar esconder a nossa vida e fingir que a gente vive e que a gente é alguém que a gente não é de fato, porque Cristo foi aquele único que podia viver essa vida que conquista a favor diante de Deus. E a gente tenta esconder os nossos pecados, tenta justificar as nossas vidas, tenta arranjar problema de relacionamento, sempre passar isso para o outro. A gente não precisa viver dessa forma, porque Jesus foi o único que viveria a vida perfeita. E quando eu tento me esconder atrás de uma virtude que eu não tenho, eu estou deixando o relacionamento com Jesus de lado. Pedro teve o privilégio de usufruir do perdão e da graça, perdoadores, capacitadores, transformadores de Jesus. Quando a gente olha esse tipo de texto, acho que é fácil a gente ver a riqueza da salvação e falar assim, como ele está falando sobre alguém que se converte, mas eu vejo que o texto está falando muito mais sobre isso, muito mais do que isso, mas sobre alguém que se rende e vai passando por um processo de cada vez mais parecer com Jesus. Mais do que gente que é ou não é discípulo, ele está falando sobre gente que vai aprender a cada vez mais se parecer com Jesus. Que a gente entende a riqueza da salvação, a importância da salvação, mas talvez o que a gente precisa aprender é a riqueza da gente viver uma vida de abundância que glorifica o Senhor. O privilégio da gente ser transformado, ser moldado, experimentar
viver uma vida que agrada a Deus. É possível que, ainda que como discípulos, muitas vezes a gente viva como se a gente não fosse. E é tempo de a gente olhar essas verdades, essas duras verdades, e correr para a graça de Deus, que nos transforma, que nos renova. E daí a pergunta que resta para a gente é: para onde eu tenho ido? Será que eu tenho vivido como se eu tivesse tudo em Cristo? Agora é tempo da gente celebrar a ceia, e é tempo da gente refletir, justamente colocar o nosso coração para fora e ser muito honesto com Ele. Falar: Deus, como que o meu coração tem se distanciado do Senhor? Aonde que eu tenho vivido? Como se eu rejeitasse as verdades que o Senhor fala. E é tempo da gente pedir perdão a Deus por essas coisas, a gente avaliar e sondar os nossos corações. E a gente se lembrar que essa não é uma mensagem que ela permanece dura, mas que ela se transforma em doce, por causa do sacrifício de Jesus. Eu quero ler com vocês mais uma vez os versículos 68 e 69 e orar para a gente encerrar esse momento. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Deus, a sua palavra de fato traz consolo, é uma mensagem de amor, mas quando a gente se depara com o que ela fala sobre nós mesmos, ela é uma mensagem que pode ser muito dura e muito ofensiva. E o nosso pedido, Deus, é que o Senhor concretize no nosso coração essas verdades, que a gente entenda que de fato a gente não tem nada diante de Ti. E que isso faça com que a gente viva vidas vibrantes por Jesus, Deus. E cada vez mais eu posso viver uma vida que vibra por Cristo, porque eu entendo que eu não tenho nada diante do Senhor. Cada um dos meus irmãos aqui, Pai, faz a nossa igreja uma igreja que vibra por Cristo cada dia mais. Obrigado por tão grande salvação, Deus. Para onde mais a gente iria, Deus, se não diante de Ti? Que a gente viva uma vida diante de Cristo. Nos ajuda a isso, a gente pede no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter o nosso momento de ceia, e diante de uma palavra como essa, né, isso exige de nós uma resposta, isso exige de nós um tempo em que nós precisamos analisar a nossa própria vida, né? Paulo nos exorta lá em 1 Coríntios, falando que nós devemos examinar-nos a nós mesmos, para então participar desse momento. E eu queria dar para você mais alguns segundos, para que você, diante dessa palavra que foi exposta, para onde você tem ido? Para quem você tem corrido? Quando você se percebe fraco, quando você se percebe pecador, para onde você tem ido? E diante disso, esta palavra também de Coríntios, em que Paulo nos exorta a examinarmos a nós mesmos, ele também nos diz que é necessário que nós venhamos a discernir o corpo. E discernir o corpo é entender que nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E este é o melhor lugar que nós podemos estar. Este é o lugar mais seguro da terra que nós podemos pertencer. É o corpo de Cristo. E porque pertencemos a esse corpo, diante de tudo aquilo que foi exposto, diante das nossas dificuldades, diante do nosso pecado, nós podemos confessar os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos purificar. Mas também podemos encontrar consolo neste corpo. Por isso eu quero dar para você alguns segundos para que você possa, diante do que foi exposto nesta manhã, dar uma resposta ao Senhor. E então nós prosseguimos e tomamos a ceia juntos.
Queria chamar aqui à frente os casais que estão designados a servirem a ceia. E diante, então, da certeza de que Ele é aquele que nos purifica, que nos perdoa, se você orou pedindo perdão, se você se reconciliou primeiramente com Ele e se porventura você precisa depois ter alguma ação de reconciliação, também o faça. Mas se você crê em Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé, você é convidado a participar então da ceia aqui juntos. Então você pode se levantar, sair do seu lugar, vir até aqui à frente, tomar o pão e o cálice para que depois nós juntos celebremos a ceia do Senhor. Então faça isso agora, você pode sair do seu lugar e você pode pegar dos elementos da ceia. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse aos seus discípulos: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por cada um de vós. Comamos do pão.
Do mesmo modo, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, e fazei isso em memória de mim. Tomamos o cálice. Senhor, hoje, diante desta palavra e do privilégio que temos de fazer parte da mesa do Senhor, nós reconhecemos de que nós precisamos sempre ir ao Senhor, porque somente o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna, as palavras que confrontam o nosso coração, as palavras que mostram quem nós realmente somos, mas as palavras que nos oferecem a oportunidade de sermos transformados pelo Teu poder, pelo Teu testemunho, Jesus, e pelas Tuas palavras. Senhor, que sempre tenhamos em nossa memória de que o melhor lugar, o lugar mais seguro é nos assentarmos aos Teus pés, entrarmos com confiança e ousadia no trono de graça, porque por causa do Teu sangue, por causa do Teu sacrifício na cruz, é que nós temos livre acesso ao trono da graça, e queremos sempre nos assentar aos Teus pés, para aprender de Ti, para sermos confrontados pelo Senhor, mas para que também as palavras que muitas vezes elas começam duras, elas possam se tornar doces, para que diante do que é nos exposto, possamos encontrar no Senhor perdão, para que diante do que nos é exposto de quem nós somos, encontremos no Senhor restauração, e que vivamos a nova vida proposta pelo Senhor para cada um de nós. Leva-nos debaixo da Tua graça para as nossas casas, e que assim como nos reunimos nesta mesa para anunciar a morte do Senhor, que também durante a nossa caminhada, durante os nossos dias que se seguem, através das nossas palavras, da pregação e do testemunho das nossas vidas, anunciemos que o Senhor veio, viveu, morreu, ressuscitou, e está vivo e vai voltar, e que diante dessa mensagem, homens e mulheres, sejam impelidos pelo Teu Espírito Santo, a reconhecerem o Teu senhorio. Anunciamos aqui a morte do Senhor, mas lá fora queremos também anunciar de que há vida eterna do Senhor, porque as Tuas palavras são palavras de vida eterna. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo na terra, a Tua igreja sobre esta terra, e que sejamos testemunhas fiéis do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Hoje, 19 horas, nos encontramos à noite para aqueles que estiverem aqui, e que Deus te dê uma ótima semana. Deus abençoe a todos.